Estamos a desconstruir a moda até fevereiro. Uma parceria com o Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet. Eu sou a Ana Filipa Rosa, sou locutora da Rádio Observador e no mês passado falámos de moda e preconceito. Hoje vamos falar do Natal, está quase aí. E será que a tradição ainda brilha? Será que estamos a descuidar algumas escolhas que fazemos também nesta quadra? Ora, hoje temos connosco convidadas muito especiais. Temos a jornalista Pureza Fleming, que está aqui comigo. Também a atriz e empresária Yolanda Lobo, foi também modelo, bem-vinda. Temos a consultora de moda do Freeport Lisboa Fashion Outlet e do Vila do Conde Porto Fashion Outlet, a Vera Deus. E temos também a maquilhadora Nélia Vitor. Bem-vindas. Obrigada pela disponibilidade. E bem-vindos também todos aqueles que se juntam a nós no auditório do Observador e que nos estão a seguir também via Facebook e em direto no site do Observador. Yolanda, começamos por si. Nós perdemos tanto tempo a escolher o presente ideal, mas andamos mais descuidados, digamos assim, naquilo que escolhemos para vestir nesta época. Acha que sim, comparativamente há uns anos, enfim? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que são as estruturas das famílias, porque quando não há crianças, claro que as pessoas têm mais tempo para se arranjarem, para estarem de salto alto, ou porem uma roupa mais menos formal, menos informal e pôr uma roupa mais formal. É diferente. Quando há crianças, eu acho que nós temos de tornar o Natal numa noite prática, cheia de amor, cheia de carinho para dar, em que não nos preocupemos com aquilo que nós estamos a vestir, estamos cansados. É mais com eles, é mais centrado nas crianças, acho que sim. Para além de nos vestirmos com alguma coisa que mesmo informal seja bonita, porque é um dia festivo, temos que pensar também na parte prática. Eu fiz muitas tradições com os meus filhos quando eram pequeninos e agora continuo com as mesmas tradições com os meus filhos e com os meus netos. E isso obriga-me, primeiro, a cozinhar imenso, porque não se pode falhar daqueles pratos tradicionais. Eu tento todos os anos mudar a emenda, não me permitem. Depois ensaio canções com os miúdos. Depois sento-me ao piano ou sento-me no chão com eles a cantar. Portanto, tudo isto implica doação, estar bem disposta. E acho que a pior coisa do mundo é nós estarmos muito bem vestidos e aí às 10 da noite já não aguentamos os pés e vamos trocar e tudo. Pois, os saltos altos é uma questão que portanto, estamos aqui também. Mais vale começar a noite de uma forma agradável, prática, com bom senso, com uma peça mais bonita, com certeza que toda a gente gosta de pôr, mas confortáveis para que essa noite seja memorável e que deixe memórias nos miúdos. E nas pessoas que vêm à nossa casa e recebem ali todos os carinhos e todos os mimos, para que sintam que no ano seguinte tiveram um Natal espetacular. Porque estamos todos muito despreocupados com as toaletes, depois acabamos por não estar tão à vontade. E isto, portanto, nas famílias que há crianças, não é? Acaba por se tornar um bocadinho, se calhar, mais artificial. É. Vera, andamos mais despreocupados? Andamos mais confortáveis. Acho que também é um bocadinho por aí. Há bocado conversávamos também sobre isso. Eu acho que de há uns anos para cá começamos a dar muito mais importância ao conforto do que propriamente à aparência. E eu acho que, essencialmente, o Natal é uma festa de família também. E quando estamos em família devemos estar despreocupados também um bocadinho com o nosso aspecto. Vá lá. Mas é simpático também vestir uma roupinha especial, porque nós, como tu dizias, decoramos a casa, decoramos a árvore, fazemos embrulhos fantásticos. Tudo, que esteja tudo perfeito, não é? Tudo perfeito, mas depois também temos que cuidar um bocadinho de nós. Vai ficando para o último. Nélia, não sei se tens filhos, mas esta questão do lado prático com as crianças também é muito importante. É fundamental. Eu acho que sim, devemos estar confortáveis, mas de uma forma devemos estar bem, mas de uma forma simplista, confortável, para usufruirmos dos dias de Natal, da família, essencialmente. Quando são famílias que têm um ambiente muito tradicional, muito íntimo, isso é fundamental. O conforto acima de tudo. Exatamente, estarem todos muito confortáveis. Pureza, escolhas nesta altura do ano. Também o conforto na noite do Natal. Conforto, sim, sem dúvida. Mas eu acho que o conforto sempre. Mas também acho que é possível que estás confortável e estás bem vestida. Cuidada, não é? E estás bem vestida, estás com um look mais chique, mas confortável. Acho que uma coisa não impede a outra. Se calhar vamos começar pelos saltos altos. Portanto, não é uma opção na noite de Natal. Ou acham que pode ser? Depende das Ou pessoas. até no Eu almoço tenho do dia de amigas Natal, que não estão confortáveis de saltos rasos. Não se sentem bem com saltos altos. Porque usam sempre saltos altos. Acho que se
consegue estar com muita pinta e com um look espetacular de saltos rasos. Não precisamos de saltos altos, honestamente. Não precisamos mesmo. Como por exemplo, com as Dr. Martens também conseguimos estar super na bem moda, sim, sim. E com muita pinta. Mas Vera, há, por exemplo, cores proibidas que não devemos optar nesta época do ano. O preto, o branco, por exemplo. Isso é um preconceito acho que existe não. também, Acho que é um não preconceito. Acho que isso é um preconceito. Acho que não. Falava-se há bocado, nós estávamos aqui a falar da história das camisolas super natalícias, por exemplo. Sim. Quero muito falar disso também. Por que não é? Se for uma família super divertida e que de repente aquilo é um acontecimento e vai ficar memorável, por que não? Mas é um fenómeno que fomos importando, as camisolas feias de Natal, mas que ficaram super na moda, esgotam um instante. Aliás, eu estava a comentar aqui em off, no ano passado tentei encontrar uma e foi absolutamente impossível. Eu não sei se vocês em casa optam também por essas camisolas. Em casa temos a tradição de vestir as camisolas apenas na altura de abrir os presentes. Portanto, preparam-se todos para aquele todos. momento. E em relação à maquilhagem, Nélia, há algo que se opte mais nesta altura? Os brilhos, os esfumados, por exemplo? Acho que não há uma seleção, é aquilo que cada um, com que cada um se identifica mais. Se calhar na noite de Natal opta-se por coisas mais simplistas, depende também daquilo que se veste, o ambiente em que se está, se é um ambiente mais familiar, mais intimista. Hoje em dia há muitas famílias que, por exemplo, procuram passar o Natal fora de casa. Se calhar aí já se justifica mais apostar numa maquilhagem. Depende muito do ambiente que está por detrás daquilo que é o Natal de cada um. É curioso essa perspectiva da ceia de Natal que é feita fora de casa, às vezes no hotel, enfim, mas depois também há aquelas tradições de ir à missa do Galo, por exemplo, aí exige uma apresentação, se calhar, mais um bocadinho talvez. diferente. Mais cuidada, talvez. Sim, mas não tem necessariamente de ser uma coisa desconfortável. Acho que essa é uma ideia importante, porque estar bem, estar apresentável, não significa que esteja mal vestida. esteja... Hoje em dia é muito fácil uma pessoa estar bem vestida e confortável. Eu acho que não há desculpa. Certo, para estares mal apresentável. A moda evoluiu de tal maneira, e ainda bem, porque eu lembro do meu tempo em que eu era manequim, nos anos 80, os anos em que a moda era ditada de tal maneira por padrões e por cores, em que toda a gente tinha que se vestir de igual. Eu lembro que as lojas era o amarelo que se vestia, tudo estava amarelo. Nós, como manequins, já estávamos cansadas do amarelo, porque 6 meses antes tínhamos desfilado os amarelos, por exemplo. É um exemplo. Hoje em dia, infelizmente, e também devido às causas económicas, a moda foi evoluindo em que agora tudo é permitido, tudo se usa. Portanto, o essencial é usarmos o bom senso. Exatamente. Tanto a ver com o nosso físico, com a nossa carteira, com a nossa atitude e com a ocasião. Porque podemos estar muito bem vestidos, calças de ganga, com uma bonita túnica, até num cocktail, com o sapato certo, com o salto alto certo, e com as mesmas gangas, uns sapatos rasos, ou uns ténis cheios de pelos engraçadíssimos que agora há, e uma camisola confortável, são dados no chão na noite de Natal. Portanto, o bom senso, olharmos para o espelho, não fugirmos daquilo que é o nosso corpo, não tentarmos ser outras pessoas, não tentarmos vestir com outro tipo de personalidade, traz-nos conforto e traz-nos, de certeza, uma maneira de estar muito mais agradável para todos. Claro, desde que lá está, traduza a nossa personalidade, aquilo que escolhemos. Vera, há peças proibidas, já aqui também falámos um pouco sobre isto na talk anterior, para determinada idade? Eu acho Também que não há. no Natal, de todo? É assim, como dizia a Helena Isabel aqui no outro dia, que nós lembro-me tão bem disto e ela é capaz de ter razão. Ela diz, eu ainda tenho pernas para calções, já não tenho a cara. Não tenho a cara para calções. Mas achei ela, não é? Não sei, eu acho que, lá está, temos que ir pelo bom senso só. Claro. Temos que ir pelo bom senso e temos que tentar perceber, de facto, o que é que o nosso corpo pode, neste momento. O que acontece muitas vezes, e que por acaso não é o caso da Helena, é que à medida em que vamos envelhecendo, vamos deixando de ter pernas para calções e para saias mais curtas. Portanto, possivelmente as saias... Ter, não é? Não podemos até nem nunca ter. Sim. E as saias vão Não ter são bem que... as pernas, são mais os joelhos. Exato. Exatamente. Não, mas eu acho que não há nada proibido. O que eu incentivo sempre é que as pessoas tentem encontrar o seu norte. Ou seja, é muito difícil, hoje em dia, indo às compras, porque há, como dizia a Yolanda, tanta informação
as tendências são múltiplas, que se nós não temos uma orientação, ou se não sabemos o que gostamos ou aquilo que não gostamos, ir às compras é dramático. Portanto, eu acabo por aconselhar muito mais a tentar descobrir qual é que é o caminho, o que é que eu gosto mesmo, e muitas vezes no guarda-roupa manter só aquilo que me faz sentir bem. Não confiante. importa se é tendência, se não é tendência, se se Exatamente. usa, se não se usa. O que importa é que nos fique bem e que eu gosto mesmo muito daquela peça, porque aí vamos estar sempre bem. Falando um bocadinho de tendências, o veludo, por exemplo, este ano é uma das tendências do Natal. Olha, nós este ano é engraçado, que eu não sei, eu acho que a pureza pode-me ajudar aqui também. O que eu vejo nas tendências agora de outono e inverno são dois caminhos assim distintos. Um é um universo muito aristocrata, vá lá francês, em que voltaram as saias peliçadas, os vestidos, uma coisa mais romântica, os laços, os veludos, isso tudo. E depois, para o outro lado, uma onda muito punk. Muito anos Onde- 80, e anos muito 80, anos 90, anos sim. 90, com as maquilhagens Sim, sim, sim. exageradíssimas, em que o veludo, por acaso, também, também convive bem. Eu acho que temos que tentar perceber, e tanto num sítio como no outro, nós conseguimos ir buscar peças que ficam maravilhosas numa noite de Natal, por exemplo. Exato. Sim, eu acho que o veludo é um material muito... É um material nobre, portanto e muito, tem aquele brilho, portanto é um material que eu acho que se adequa bem à época. Mas lá está, tem o tal bom senso. Mas, por exemplo, eu até acho mais interessante, mas isto é a maneira um bocadinho como que eu me visto e como trabalho. Acho mais interessante nós pegarmos nestes materiais nobres e desconstruí-los um bocadinho. Falas para o dia-a-dia. E cortá-los depois para o Sim, dia-a-dia. sim, sim. E isso acontece muitas vezes e quando andamos pelos centros também. As pessoas querem uma roupa para uma ocasião especial e depois só usam aquela roupa naquela ocasião Exato. especial. E aquilo daquela ocasião especial pode ser desmontado com umas Dr. Martens ou com umas sapatilhas ou com um casaco de gangue ou com um casaco de couro e dá perfeitamente para usar, variar. para usar no dia-a-dia. Aliás, escolhendo uma peça de veludo, por exemplo, com um bom corte, que é essencial, depois transportá-la para o dia-a-dia. Claro, perfeito. Até porque eu Quando até acho que fica rentabilizamos melhor. também a peça, não é? Até acho que porque o veludo chama tanta atenção que estar a misturar veludos com brilhos e lantejoulas e pôr tipo árvore de Natal, que as pessoas às vezes no Natal tendem a ficar igual às suas árvores. Acho que é bom ter haver esse bom senso de ok, vou pôr uma peça de veludo bem feita, bem cortada, com bom ar, porque depois também depende de onde é que vamos buscar a Claro, o peça, não é? veludo e o Porque tipo de tem muito que se veludo, não é? diga. Claro. Sim, Haver a noção de que se pode misturar. exatamente. Algo que eu acho que não deixou de ser tendência é estrear roupa no Natal. Não sei se nas vossas casas isso acontece, pelo menos na minha. Eu não faço existe- isso. Não, já não. Não. Eu faço não com as faço. crianças, sempre Sim, fiz com os talvez. miúdos. Usam sempre pijamas novos e cantam a canção que é uma melodia de Natal, que eu invento uma letra, em que tem o nome de cada pessoa que está presente na sala e eles cantam todos. com os O Natal na pijaminhas sua casa é novos. quase um espetáculo, não é? Não queremos ir para divulgar. Queremos ir todos. Não, porque isto é tudo antes de abrir os presentes, porque faço sempre questão que não pensem nem queiram ficar com a memória que o Natal É é só aquilo, presente. não é? Claro. Eu tenho o direito a presente porque sou criança, não. Os pais dão aos filhos, os filhos dão aos pais, agora que estamos em economia, já não é aquela distribuição que havia aqui há uns anos atrás. Entre irmãos também se trocam presentes, mas o presente, de facto, é a última coisa da noite. Primeiro canta-se e contam-se anedotas e contam-se histórias e ri-se à mesa, toda a gente faz o seu petisco à volta da cozinha, é muito mais divertido. E só depois lá para o fim é que, então, primeiro cantamos, falamos sobre toda a gente, há sempre uma palavra carinhosa para todas as pessoas que estão na sala, os versos, as quadras, e a melodia é sempre uma melodia de Natal, portanto, Noite Feliz ou uma coisa assim, em que eu ensaio às vezes por telefone com um que está longe, com um que já sei que se nota, que se junta. Naquela noite fica tudo Fica. perfeito. Em relação à decoração, Ui, já está a casa toda decorada. e é uma coisa que vai fazendo ao longo dos meses, portanto leva algum tempo a preparar? ou não? começo no dia 1 de dezembro e eu devo dizer que provavelmente há 8 anos que não compro nada de novo para a árvore, a não sei quando nasceram os meus netos, comprei uns bonequinhos para ter alguma coisa para eles. Mas vario todos os anos, com as mesmas coisas faço coisas diferentes. Este ano fiz uma árvore de Natal diferente, com as mesmas coisas que tinha e gastei 28 euros em flanelas brancas e fiz umas rosas brancas, porque queria uma árvore de Natal toda branca. Mas faço tudo, desde o jardim
até ao presépio, a árvore de Natal, a mesa, o centro de mesa, por cima dos móveis, faço as decorações todas. E os miúdos adoram, e os meus filhos adoram, e não querem de outra maneira. E queria logo, até depois de desmanchar tudo, não é? Custa Essa um parte bocadinho, pior. custa um bocadinho, mas pronto. Nas vossas casas também é assim, Nélia? Sim. Também tudo Bem, muito tudo decorado, tudo enfeitado. Pinheiro não pode faltar. Eu ainda Mas não gosto fiz a árvore. daqueles dos pais de Temos aqui Natal, duas exceções. espalhar vários, pôr em cima dos móveis. Pois é, Tudo é também. bonequinho de Natal, boneco de neve. Oh, Vera, ainda não fizeste a árvore de Natal, mas vais fazer. Não, por acaso já fiz, que a minha filha obrigou-me. Não, a minha árvore de Natal é engraçado, porque nós todos os anos, é um dinheiro normalíssimo, e todos os anos compramos, decidimos que, desde que a Emma é pequenina, que os ornamentos são só bonequinhos de madeira. Então todos os anos compramos bonequinhos de madeira e vamos aumentando a caixa dos bonequinhos de madeira, até que este ano já estávamos cansadas de pôr bonequinhos de madeira. Mas o Natal é engraçado e divertido, é em casa da minha mãe, porque a minha mãe faz muito DIY. Então eu lembro, um ano passado, ela faz sempre árvores de Natal incríveis, nem que seja só coisinhas na parede, coisas muito minimalistas. E o ano passado fez uma coisa maravilhosa, que estão 2 troncos da lareira cortados em cima, 2 não, 3, que era, um era com um rosto a simular o Menino Jesus, o São José e a Maria, assim na entrada, e ficou maravilhoso, com uma coisinha embrulhada, sempre assim. Ela faz sempre assim umas surpresazinhas com piada. Compor tudo para esta época. E pureza, decoração. Eu ainda não fiz árvores de Natal. Eu já devia ter feito. Nem prendas, não é? Hã? Nem árvore de Natal, nem Não. prendas. Ainda não está nada despachado. Não, mas o meu filho agora tem 16 anos. Antigamente, nós fazíamos sempre árvores juntos e punhamos músicas natalícias a acompanhar e havia assim. Só que ele, de facto, está naquela idade que não quer saber para nada da árvore de Natal, não é? Já não liga muito e eu ando a procrastinar um bocadinho essa situação, mas vou fazer este fim de semana. Neste caso, a tradição já não é o que era lá em casa. Não é muito, não. Aí mudou um Não é bocadinho. muito. Mas pronto, mantém-se o espírito. Engraçado, ele tem 16 anos. Como é que ele lida com tudo isto? Esta questão da roupa também não... Estrear roupa no Natal também não é com ele? Não, mas isso são questões minhas de consumo consciente. Então já não compro roupa só para a ocasião. Portanto, não acho... Pronto, mas isto é mesmo o meu caso. Não acho que se justifique estar a comprar uma roupa para o Natal e uma para a passagem de ano. Depois, na passagem de ano também se muda, também se usa uma peça nova, não é? Sim, sim. Então, como ando com esta história do consumo consciente, já não faço isso. Mas pronto, temos sempre algum cuidado, claro, no dia de Natal, na roupa que vestimos. Voltando à história da toalete de Natal, há uma preocupação, sim, mas uma coisa pouco histérica. O consumo consciente é também, claro, é também importante, mas era aquilo que dizíamos há pouco, uma peça que posso escolher, por exemplo, para o Natal, depois pode fazer parte do guarda-roupa no resto do ano. Claro que sim. Claro No que resto do sim. ano. Vera, quais são as dúvidas principais de quem vai às compras nesta altura do ano e quer escolher uma roupa para a noite, para a consoada, depois para o dia de Eu acho que Natal? não será tanto para a consoada, eu acho que a dúvida maior das pessoas até é mais para Passagem na de ano, passagem de ano. exato. Não é? E aí depende um bocadinho do que é que o dress code obriga. Podemos falar aqui um bocadinho de protocolo, que estávamos lá em cima a falar há bocado. Depende muito do sítio para onde nós vamos. Se ficamos em casa, se vamos para uma discoteca, se é obrigatório o smoking, depende de uma série de coisas. E as pessoas aí ficam um bocadinho baralhadas ainda porque não sabem muito bem. Smoking, então faço o quê? Ponho um vestido curto, é vestido comprido, é um fraco, é isto, fato escuro, o que é que posso pôr com fato escuro? E aí sim, eu acho que, como falávamos há bocado, o protocolo também já não é o que era, não é? Já não temos que ir para os casamentos com colãs, porque tem que se proteger a pele, já não é basta a pele ir hidratada, que podemos abolir os colãs no verão e mostrar os dedinhos nas sandálias, mas as pessoas ainda ficam um bocadinho baralhadas com o protocolo e acontece muitas vezes, podemos falar aqui um bocadinho sobre isto, mesmo até nos casamentos, os fraques. Os fracos só se usam em almoços, em casamentos ou cerimónias em que vamos almoçar, porque o fraque obriga a um tailleur com chapéu e luvas e não se vai jantar de chapéu porque o chapéu não se tira da cabeça. Depois, o fato escuro pode ser um vestido de cocktail, podem ser umas calças compridas com uma túnica, por exemplo. Pode até ser, dependendo, imagino, se for uma coisa na praia, até pode ser uma sandália rasa, não é preciso ser salto alto.
Depois temos o smoking, e o smoking, esse sim, obriga a vestido comprido. E já pode ser um vestido comprido com cauda, mas nada de vestidos com muito volume, porque isso aí é baile, e o baile já é casaca com aba de grilo. Portanto, é por aqui. As pessoas ficam um bocadinho embaralhadas, porque eu acho que perdeu-se um bocadinho isto do protocolo. O meu sogro, que Deus o tenha, ficava doente, como eu dizia há bocado, quando me convidavam para casamentos às 4 da tarde de fraque, e ele lá tinha ele que vestir o fraque com as calças de lã, e ia doente com um calor impossível, e dizia, isto não se faz assim, temos que ensinar esta gente nova que isto não se faz assim. E eu também acho que podemos subverter um bocadinho o protocolo, mas eu acho que é preciso haver aqui um equilíbrio para as pessoas também não ficarem baralhadas e não se sentirem até mal, porque muitas vezes podem ir para um sítio a achar que estão muito bem e depois chegam lá e não é nada daquilo. Portanto, se conseguirmos seguir aqui uma linha, eu acho que Mas deixamos é de mais ter essa seguro para ideia toda tão a gente. rígida das coisas, não é? Deixamos. O que também torna tudo um bocadinho mais fácil. Completamente, deixamos mesmo. E os brilhos? Ainda não falámos aqui de brilhos. Os brilhos. Sempre a favor, no dia-a-dia, no Natal, na passagem de ano, sempre? Eu pessoalmente, não uso. Não uso porque não uso. É uma questão de gosto pessoal, não uso. Mas é tendência, não é? Mas é super tendência. E também é tendência não só para a noite, mas para usar durante o dia. Cortado, por exemplo, com tweed até. Imaginem um fato super masculino em tweed, com qualquer coisa com brilho. E não são só brilhos, são plumas, são penas, são tudo lantejoulas, miçangas, tudo o que sejam Então, pormenorzinhos não é? e ostentação. Sim, tudo o que denota ostentação. Pode ser desconstruído e fica lindamente. Fica maravilhoso com os jeans, fica maravilhoso. Sim, nessa conjugação de estilos, o mais informal com o mais formal, Fica resulta muito mais sempre bonito. bem, não é? Maravilhoso. do que o estilo inteiro ser com brilhos. Fica Sim. muitíssimo mais bonito. E em relação Sim, Desculpa, deixa-me só dizer-te. Eu aqui há uns tempos atrás estava com uma senhora e ela estava a fazer um workshop de consultoria de imagem e tinha várias roupas e estava a mostrar várias roupas. Até foi lá em cima, lá no Vila do Conde, em Vila do Conde. E eu lembro-me que eu depois pergunto às pessoas, e esta saia punha com quê? Era uma saia cheia de pedrarias. E a senhora, com muita piada, diz-lhe assim, essa saia eu não ponho com nada, que o meu marido não me leva a lado nenhum. Ele disse, mas olha, o marido não leva a lado nenhum, mas pode perfeitamente usar isto primeiro, ou vai sozinha sem o marido, ou então pode perfeitamente pôr isto com uma camisola grossa de malha, por exemplo, ou com umas meias opacas e umas botas rasas. Pode perfeitamente usar no dia-a-dia. Portanto, as coisas, uma saia que parecia uma coisa ultra sofisticada, pode-se usar, como falávamos há bocado, no dia-a-dia também. Sim, até com uma misturado. t-shirt Com uma t-shirt, básica, não é? uma t-shirt branca ou preta, Sim. básica. Fica E voltamos ao maravilhoso. início, logo isso dá um ar mais cuidado, mas Exatamente. também confortável Exatamente. para escolher tanto na noite de Natal como E com depois no pinta dia. também. Com pinta. Exatamente. No fundo, puxa-se a criatividade de cada um. E também há um menos consumo, porque às vezes uma peça de roupa dá para se misturar com 5 ou 6 Exatamente. coisas diferentes. Fazer O looks guarda-roupa diferentes, diminui. E tem a ver com a escolha inteligente, por exemplo. E isso é uma coisa que nós também podemos fazer nos centros, e agora temos esta facilidade também de comprar em outlet, que é, conseguimos comprar peças muito boas por muito menos dinheiro e que ficam algumas podem ficar eternamente no guarda-roupa. Temporais. Que até é uma chatice, porque a gente vai comprando e não podemos dar, então chega um ponto que temos o armário cheio de roupa e já não temos espaço para guardar mais roupa, mas gostamos de comprar mais qualquer coisinha, porque nos faz bem assim à alma. Mas conseguimos fazer isso agora. Aqui eu lembro-me que início dos anos 80 eu queria comprar um casaco de ganga giro e era caríssimo. E cá não havia. E cá não havia. E agora já temos esta possibilidade de fazer isto. Que é Encontrar maravilhoso. ótimas oportunidades. Ótimas facilitar. oportunidades, sim. Outra coisa que dá também um toque são as joias. Ainda não falámos disso. Quais são as vossas opções nesta altura do ano? Eu uso sempre peças muito grandes. Normalmente anéis, uso muito pouco brincos porque uso óculos e colares grandes. Colares, pulseiras e anéis. É aquilo que me diz alguma coisa e tem a ver com a minha personalidade. O que também com uma peça mais básica tem logo outro impacto. Às vezes sem... compõe o look tudo totalmente. tudo simples, tudo clean e depois um grande anel ou um bonito colar e chega-me. Gosto muito de me vestir assim porque acho que me dá uma força e um bem-estar, talvez porque tenha vindo da moda e porque também desenhei joias, eu desenhei peças de vidro e desenho imensa coisa, portanto gosto das coisas que tenham design. E pureza.
As joias também são uma boa opção para completar um look sempre, não é? São sempre. Eu uso, por acaso não uso muito, uso sempre estou sempre com os mesmos brincos e gosto de fios, coisas minimalistas. Mas estou aqui com a Yolanda, acho que hoje em dia há colares muito giros, grandes, que ficam muito giros com looks simples. Ou seja, dão aquele twist ao look aparentemente simples. E são tendência, Vera, também. E a tendência completamente. Sim, ornamentação Sim, máxima. sim. Eu, mesmo pessoalmente, eu acho que os acessórios, eu gosto de dizer que se é para acessorizar, então que seja em grande. Em grande. No meu dia-a-dia eu uso coisas muito pequeninas, mas tenho colares assim gigantescos e até ridículos, e que um truque para as senhoras que acham que têm anca larga, se quiserem usar uma coisa assim mais justinha e que não querem chamar a atenção para o rabiote, então ponham um colar ridículo que ninguém vai olhar. Chama logo a atenção para, Se olha para aqui. para outra área. E Nélia, também as joias são sempre uma opção. São. No dia a dia procuro usar coisas mais simples também, até por uma questão profissional. Mas quando vão jantar a uma festa, aí gosto de exagerar. No Natal podemos sempre abusar um bocadinho mais, não é? Também nas joias. Eu não sei se quem está aqui connosco no auditório do Observador tem alguma pergunta para se juntar a esta conversa. Eu gostava só de dizer uma coisa sobre, talvez até dar uma sugestão ou uma ideia sobre as prendas de Natal. Claro que ainda não comprei nenhuma, não é? Como toda a gente. Estávamos a falar disso há pouco, precisamente em off, estamos um bocadinho atrasados. Mas este ano, ao longo do ano, fui observando quando vou jantar fora, quando estou na praia, de férias, ou quando estou numa mesa e vejo uma mesa ao lado cheia de família, filhos e amigos, e vejo sempre estas tristes figuras de toda a gente ao telemóvel. Casal ao telemóvel. Exato. Os filhos, para não complicarem a conversa dos pais, têm jogos para jogar durante as refeições. Chegam até a pôr o telemóvel no colo para fingir que não estão a ver, vão comendo e vão respondendo. Na praia a mesma coisa. Em todo lado o telemóvel domina-nos e nós deixamos de conversar, deixamos de trocar ideias, deixamos de fazer um comentário sobre seja o que for. De maneira que até pus um post na minha página do Facebook, mas disse aos meus filhos, olha, este ano eu não vou escolher o presente diferente para cada pessoa. Vou dar a toda a gente livros. E vou dar livros de acordo com a personalidade de cada um. Portanto, se há uma pessoa... Minha filha, por exemplo, é psicóloga clínica, mas adora outro tipo de coisas. Vou-lhe dar um livro para aquele interesse, é o meu genro também, para que eles possam ter temas para conversar. Às crianças, além de um brinquedo, livros também, para os habituar a lerem histórias nas camas. E a toda a gente vou fazer isso, porque de facto acho que é importante nós percebermos que o telemóvel não nos pode dominar e que nós temos que ter assunto de conversa das mais diversas áreas com as pessoas que amamos, com as pessoas com quem vamos jantar fora, com as pessoas com quem estamos a namorar ou a passar férias. Tem que haver conversa e cada vez vejo menos as pessoas a conversarem. E é uma tristeza em e agora todo podíamos lado. entrar aqui numa conversa super filosófica relativamente a isto. Eu, por acaso, é engraçado, eu coleciono livros e a melhor coisa que me podem dar de presente são livros, porque tudo o que seja coisas muito pessoais, eu sou tão esquisitinha com perfumes e com coisas que eu não gosto que me ofereçam, mas os livros são sempre bem-vindos. E eu sinto um bocadinho isto com as redes sociais também, e agora tenho uma filha com 13 anos, não é? Que aquilo é um drama. E até é difícil educar miúdos hoje em dia com as redes sociais, porque os miúdos acho que deixaram de ter a capacidade de pensar sozinhos e de ir investigar sobre os assuntos. Terem imaginação e não têm vocabulário, porque escrevem tudo com diminutivos, não lhes ocorre palavras, portanto, perderam a gramática, perderam o bom português. Acho que os livros vão ser essenciais. Mas eu acho que só consigo convencer a minha filha a ler se o livro for no telemóvel. Porque é a única maneira dela se concentrar naquilo e não estar a ver outras coisas, nem sei. Mas devia ser tendência na noite de Natal, toda a gente deixar o telemóvel à porta. Era isso que eu faço isso, exatamente eu faço isso. Eu tenho um depósito à entrada da minha casa com um letreiro em cima em que diz mesmo depósito de telemóvel, só recolher à saída. Até porque há muita gente que só se reúne na noite de Natal, é isso. não é? E depois Famílias vais às inteiras redes sociais e é só as fotografias do almoço ou do jantar de Natal e portanto as pessoas não estão realmente... e dos outfits. Portanto, as pessoas não estão realmente no Natal. Estão no Natal e no Facebook, e no Natal e no Instagram. Eu acho que isso podia ser uma tendência. Podia ser tendência. Deixar o telemóvel, Natal, não há no telemóvel. O telemóvel à porta.
Foram pensando em perguntas para nos fazerem. Não sei se alguém quer participar. Gostaria de questionar até que ponto é que a moda pode constituir uma forma de impor ou criar novas tradições de Natal. Isto porque estávamos a falar um pouco no facto de se tornar uma coisa cada vez mais confortável e no outfit ser algo mais confortável e já não tão tradicional ou tão pomposo como costumava ser, e tal como nós associamos, portanto, uma roupa mais formal a casamentos ou a galas ou a temas específicos, até que ponto é que a moda pode ter este papel na educação de crianças e na criação de novas tradições de Natal? Eu acho que as novas tradições agora têm que ser uma coisa viral, não é? Tem que se lançar qualquer coisa que seja viral e que... Quando é que as pantufas viram tendência de Natal, não é? Pois, não sei. Por que não? Não sei. Mas é engraçado, eu tenho uma amiga que fez uma coisa muito engraçada, eu não sei se vocês viram, ela é stylist no Porto e começou uma coisa, entretanto, coitada, ficou doente e não conseguiu continuar isto, mas que é maravilhosa, que é... Quantas camisas brancas é que nós precisamos? Então, todos os dias da semana ela usava uma camisa branca diferente. Depois, quantos vestidos pretos é que nós precisamos? E todos os dias, durante aquela semana, vestia vestidos pretos. Um bocadinho também para nesse intuito no fundo não é não incentivar o consumo, mas pensarmos um bocadinho, lá está, na escolha certa. Na escolha certa, E o que sim. acontece muitas vezes, e o que eu sinto muitas vezes, é que hoje em dia a roupa é barata, praticamente em todo o lado, toda a gente tem acesso praticamente a tudo, só que as pessoas não escolhem com cuidado e depois acabam por gastar muito dinheiro, há muito consumo compulsivo, acabam por gastar muito dinheiro e depois as peças esgotam-se logo ali. Sim. Portanto, eu acho que, às vezes, isto, pelo menos é a minha filosofia, eu prefiro dar muito bom dinheiro por um casaco, ou por uns bons sapatos, ou por um vestido, ou algo que vai ficar muito tempo, mas lá está, porque eu não sigo propriamente tendências, portanto, para mim é mais fácil fazer isso e esteticamente sei muito bem o que é que gosto, do que esgotarmos, de repente, o guarda-roupa todo numa estação e depois vimos a estação seguinte e esgotamos outra vez. E faz sentido oferecer roupa no Natal? Pelos vistos, eu normalmente não faço isso, mas eu acho que sim, principalmente às crianças, não é? Não sei, Yolanda. Juntar o útil ao agradável. Às crianças e aos maridos e às mulheres, assim, um casaco mais especial. Se calhar gasta-se assim, ou uma joia, um relógio mais especial. Eu acho que o Natal acaba por ser, no fundo, aquela altura em que nós... É uma desculpa para comprarmos qualquer coisa mais especial, não é? Claro. E acho que sim. Acho que sim, acho que faz todo Mas, por exemplo, há sentido. miúdos que não acham grande graça, não é? Sim. Há sempre a tia do pijama, eu não sei se vocês tinham a tia do Felizmente pijama. não. E as meias. As meias, sim. E as meias. Isso continua a ser uma tradição que Se há bem pessoas se forem umas meias de qualidade, não vai sempre a calhar. Depois faz sentido esse investimento, não é? Cachemira. Exatamente. Claro, Gastar mais um pouco, mas em algo que depois vá acabar por ficar. Hoje em dia há tanta coisa para se poder É oferecer. isso, é que... De qualquer maneira, o Natal pode ser sempre um presente tipo mimo, um mimo especial para aquela pessoa, pensado Naquela com pessoa. carinho para aquela pessoa. E o aniversário, pelo contrário, ser um presente melhor, porque é alguma coisa que nós sabemos que a pessoa precisa. Mas, de facto, há tanta escolha, que não há como não acertar num mimo especial para as pessoas a quem queremos... Eu, por exemplo, as pessoas vão muito atrás dos perfumes. Eu, por exemplo, acho tão mais impessoal. interessante É uma muito máscara, pessoal. por exemplo. Fala As de máscaras, perfumes, qualquer Creme coisa, para um hidratar creme a pele. qualquer, por exemplo. Qualquer coisa que nos faça sentir bem e que seja mesmo para nós. Mais até do que... Até para os senhores, por exemplo, é uma boa opção um cachecol, por exemplo, como prenda de Natal. Essas peças, não é? Os senhores, por acaso, eu acho que deviam receber cremes, a maior parte deles. Porque eu acho que os homens Não ainda optar não por estão... roupa. Cada vez mais. Mais ou Eu menos. acho que não sei se Já achas isso. Já começam. Sim, começam e aí são muito mais rigorosos até Sim. do E mais que- fidelizados às sim. marcas.
E dão mais serviço atenção àquilo que o profissional diz e levam sim, mais sim. à risca. São E mesmo Gostam até das espumas de banho também boas, de boas sim, marcas. bons cremes, boas depois marcas. levam a gama São toda. minimalistas no que usam, ao contrário das mulheres, não é? Nós temos uma quantidade Exato. enorme de coisas. Eles são minimalistas, mas optam por produtos de muito boa qualidade, e seguem à risca os Exatamente. conselhos que lhes são dados. E são ótimos a comprar, eu acho. Não têm grandes São dúvidas. práticos. São super práticos, práticos. quer dizer, Aceitam muito a opinião e quando ficam fiéis, ficam fiéis. Têm sempre a escolha. São não é? mais, Até são mais mesmo a fiéis que as nível mulheres. São muito mais fiéis que as mulheres, sim. Produtos de maquilhagem também já se vê, portanto, muito uso por parte dos homens de bases, corretores de olheiras, etc. Claro, também pode ser uma boa opção de prenda de Natal. Vera, nas dúvidas dos homens também para esta época do ano, um fato, por exemplo, pode ser exagerado para uma... A casa parece-me exagerada, a não ser que seja uma casa hiper tradicional em que não Em se casa, tira o minha casaco avó é do muito fato em casa. tradicional. E Ou que se vai à casa de alguém. Ou que se vai à talvez casa Já de se começa a alguém. tirar a gravata, mas ela gostava que os meus tios e que fossem vestidos. Umas calças rasgadas, por exemplo, na casa da tua avó pureza, não ia resultar, pois não? Não, porque ia deixá-la chateada. Pronto, é só evitar isso. Mas eu também não iria de calças rasgadas no dia de Natal, também não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas também não vou vestida nem por sombras do Mas não equivalente faz ao fato. sentido, então, um fato. Depende, se for um jantar, se for uma consoada fora, por exemplo, que há muita gente agora que opta por ir com a família para um hotel em que há um dress code, se calhar faz sentido o fato. E a gravata e tudo direitinho. Até porque há pessoas que gostam, então porque não Claro. aproveitar. Isto é uma questão muito de gosto pessoal e de contexto também, E não de é? Há pessoas contexto. que fazem questão de ter tudo muito mais formal nesta noite. E, portanto, existem opções para toda a gente. Essa é que é a questão, não é? Bom senso e ser fiel ao nosso estilo. Sempre nossa de identidade. forma confortável. Helena, só mais uma pergunta. Em relação aos seus netos, escolhe os coordenados. Eles andam todos de igual, vestidos Não. Mas é uma grande tendência nesta altura. Aliás, nós vamos correndo o os que feeds vemos das nas redes revistas. sociais e os miúdos são todos Está vestidos tudo. igual. Na sua casa não é assim. Não, normalmente quem compra os pijamas para os netos é a mãe que compra. Mas eles passam de pijama à noite de Natal. Passam um pijaminha, porque fazem as canções de pijama e ficam com uma pijaminha, um roupão e tal, e adoram. E é tradição, os meus filhos era a mesma coisa, mas eu não lhes comprava pijamas iguais. Era um menino e uma menina, podia ser das mesmas cores, ou cores parecidas, mas não eram pijamas iguais. Eram pijamas que eu sabia que eles iam usar o ano todo de forma feliz. Mas eram pijamas sempre muito quentinhos, ou de flanela, ou mesmo tipo baby grow, aqueles turcos, não é? Quentinhos. Sim. Com as pantufitas, o banhinho tomado e já vinham preparados, porque já sabiam que iam receber o Pai Natal depois já de pijama e iam fazer as tais canções. Bom, não sei se há mais alguma pergunta de quem está connosco aqui no auditório do Observador. Deixa-me só ainda um bocadinho a ver com aquela questão de há bocado. Eu acho que nós não temos assim, na generalidade, tantas ocasiões durante o ano para nos vestirmos de uma forma especial, certo? Porque não, então, começar a fazer isso com as famílias no Natal? Instituir que a noite de Natal vai ser sofisticada este ano. E então... Sim, se for uma opção, não é? Se for uma coisa temática todos os anos, por Exato. exemplo. Eu, por exemplo, adoro festas temáticas, que não têm propriamente a ver com o Natal. Adoro festas temáticas porque gosto do cuidado que se põe a preparar os outfits para aquelas festas. E isso é divertido. Como é que tu vais? Como é que tu vais? Vou pôr o quê? Vais tatuado? E é uma coisa divertida. Podíamos fazer isso com a família também. Nós normalmente fazemos essas coisas com os amigos e com a família não fazemos. Pois não. Até acho que a questão da importação das camisolas feias de Natal, como se diz, é muito isso também, não é? Porque é uma oportunidade para brincar quase com a E para situação. estarmos todos na mesma brincadeira, não é? Penso muito nos almoços de empresa e nos jantares de empresa de Natal é que se vê a falar. em que as pessoas estão mais desinibidas e vão todas de igual ou vão todas com renas. As renas na cabeça. Exatamente. Muito engraçado. Portanto, bom senso nas escolhas, de forma confortável, divertida também se possível, para aproveitarem todos a noite e o dia de Natal. É essa a mensagem que também fica, com escolhas conscientes, que também é muito importante. Bom, nós vamos ter mais uma conversa no dia 22 de janeiro, às 18h30, aqui no auditório do Observador, nesta parceria com o Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet. Vamos falar de conforto
conforto e trabalho, porque será que perdemos o profissionalismo quando escolhemos determinadas peças para o nosso dia-a-dia, para o nosso trabalho? Será que sim? Será que não? Bom, vai ser um motivo de conversa e claro que deixamos também o convite para se juntarem a nós no dia 22 de janeiro. Quero agradecer às nossas convidadas por terem estado connosco, a vossa disponibilidade, obrigada, para se juntarem nesta época da correria às prendas de Natal, tiraram aqui um bocadinho para estar connosco, todas as pessoas que estiveram também presentes no auditório do Observador e que nos acompanharam em direto através das redes sociais e do site do Observador, também à nossa maquilhadora, que também, a Nélia Vítor, que se juntou aqui a nós, mas também nos maquilhou, portanto um agradecimento também especial e a toda a equipa que esteve envolvida nesta transmissão. Obrigada, um Feliz Natal e dia 22 de janeiro temos encontro marcado aqui no auditório do Observador. Nesta parceria continuamos a desconstruir a moda com o Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet. Um Feliz Natal. Obrigada. Feliz Natal.